talentos, Pai, mas o Senhor contribuiu com toda a sua vida, Pai, para a edificação da tua igreja. Então nos usa, Pai, para edificar a igreja do Senhor, para proclamar o evangelho do Senhor. E nos dê, Pai, cada dia mais a provisão do Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Fique à vontade para fazer a sua contribuição em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom. Enquanto isso, eu vou tomando água aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não, na bênção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Todos pegaram o boletim aí, irmãos? Todos estão com o nosso boletim, todos estão aí com o folhetim na mão. Se você não pegou, faz um sinal para um dos nossos líderes aí, ele vai levar um boletim até você para você poder acompanhar a nossa palavra. Eu preciso da sua oração. Se você puder estender suas mãos para cá, é estranho algumas coisas, né? Sair de casa, a luz do óleo acende, aí eu paro no posto para completar óleo, aí você já chega no prédio, já tem um monte de coisa para você, demanda. Aí eu falei assim, eu preciso da oração, e hoje eu preciso da sua oração. Ore por mim, estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, me coloco nas tuas mãos agora. Peço que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, coloque na minha boca toda palavra que provém de ti, toda palavra, Pai, que é fruto, Pai, do fluir do teu Espírito. Acalma o meu coração, acalma minha mente. Prepara também o coração dos meus irmãos para receberem a tua palavra. Que haja, Deus, vida, Pai, que haja realmente aqui nesse lugar aquele que não pode faltar, que é o Espírito Santo de Deus. Aquele que traz o convencimento, aquele que traz a revelação, aquele que prepara o solo do nosso coração para colher a boa semente do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um, ao sair por esta porta, saia renovado, saia revigorado, saia cheio da vida, Pai, que o Senhor tem para cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém e amém. Só para os irmãos ficarem informados, a gente vai ter o nosso culto aqui normal, ao final do culto nós vamos ter o nosso momento de batismo. Então eu vou terminar o culto pela transmissão, eu vou pedir só para os irmãos ficar mais um pouquinho aqui, que a gente vai só proceder depois do culto com o nosso batismo, para não ficar algo muito extenso, né? Então, só para os irmãos saberem, eu vou terminar o culto, ao final do culto a gente faz o nosso batismo aqui, e aí dá tempo das pessoas trocarem também, vai ser muito bom estar com os irmãos. Então, acompanha comigo, eu quero ler com você. Então, o tema dessa mensagem hoje nós estamos chamando de "Que farei de Jesus, o Cristo?" É uma pergunta muito interessante, feita por um personagem muito, como é que eu vou dizer, muito proeminente no final da vida. Eu não sei você, mas o final da vida de alguém diz muita coisa. O final da vida de alguém vai falar muito sobre ele, vai falar muito sobre a sua história e vai falar também muito sobre aquilo que aqueles que se envolveram com a pessoa no final da sua vida. E esse homem é Pilatos, e ele teve um destaque muito relevante no final da vida de Cristo, não pela sua posição somente, mas pela sua atitude diante do Senhor. A sua atitude diante do Rei dos Reis, diante daquele que era o dono do mundo. Então, ele teve a oportunidade de dar uma resposta para Deus e, na verdade, ele acabou dando uma resposta para os homens. Ele deu uma resposta para as pessoas, ele deu uma resposta para o seu coração. Então, eu quero ler com você Mateus 27, versículo 11 ao 26. Diz assim: Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou, mais uma pergunta: Quem vocês querem que eu solte?
Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém, irmãos? Aqui fala muito das últimas horas, dos últimos minutos de Jesus aqui na terra. E aqui fala que algumas pessoas diante de Jesus tomaram posições, tiveram reações diante de Cristo. E esse final desse texto ele é muito interessante, porque que o sangue dele caia sobre nós. Na verdade, irmãos, o sangue de Jesus vai cair sobre todo homem. O sangue de Jesus ele já foi derramado sobre todo homem. Resta saber por que o sangue foi derramado. O sangue vai ser derramado nas nossas vidas para a nossa condenação, ou vai ser derramado nas nossas vidas para a nossa santificação, para a nossa purificação, para o nosso revestimento, para sermos selados por Ele, para viver eternamente com Ele. Tudo isso, irmãos, vai depender de uma escolha, vai depender de uma decisão. E a vida, ela é feita de decisões. Muitos estão achando que existem terceiras vias para tudo, mas na verdade existe lado A e existe lado B para muita coisa, né? Não tem essa coisa de terceira opção. Há muitas das coisas que acontecem na nossa vida ou é ou não é, e você é livre, amém, irmãos? Somos livres, sim ou não? Não temos um Deus inquisidor, não temos um Deus opressor, não temos um Deus que coloca uma coleira no homem e leva o homem para passear na terra. Nós temos um Deus que criou o homem e deu a liberdade para o homem viver, deu a liberdade para o homem fazer as suas escolhas. Agora, como um bom pai, que aqui eu sei que quem é pai vai me entender muito bem, como um bom pai espera que os seus filhos tomem as melhores decisões. E por mais que o filho tome uma decisão ruim, aquele pai, ele vai ficar muito triste, mas ele não vai conseguir fazer muita coisa. Sim ou não, irmãos? É assim. Seu filho está tomando decisões erradas, você não vai chegar lá e falar: vem cá, vou mudar. Não, você não faz isso. Deus também não faz assim. Então você é livre. Porém, existe aqui um paradoxo: você é escravo da sua liberdade. Olha que coisa interessante. Você é escravo das suas escolhas. Você é escravo do caminho que você decide tomar. Você se torna preso àquilo que você segue. Aquilo que você segue, você se prende àquilo. Então, para mim, a melhor forma de viver a liberdade é viver em Cristo. Amém? Gálatas 5, versículo 1 vai falar: foi para liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não se coloquem de novo debaixo do jugo de escravidão. Por quê? Pecar é uma escolha. Sim ou não, irmãos? Fala bem assim: misericórdia. Mas pecar é uma escolha. Você pode escolher viver em santidade e você pode escolher viver em pecado. Existe um pecado que ele é fruto de um tropeço, um acidente. Esse produz um arrependimento quase que instantâneo.
Agora, aquele pecado que você vem lutando, caindo, você tem que sondar, porque se você está tendo prazer nele, você está distante do coração do Pai. E a forma de você sair desse ciclo é se aproximar do coração de Deus, para que você, por mais que você peque, você sinta desgosto por aquele pecado. E aí você vai conseguir então o quê? Se fortalecendo no Senhor e cada dia mais deixando aquela prática ruim. Então você não pode deixar de decidir. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. Hoje, como Pilatos, você está diante de Jesus. Sim ou não? Ele é o Deus onipresente. Você já acorda, você está diante dele. E todo dia ele vai estar diante de você e você vai estar com essa dúvida: o que fazer? Que decisão tomar? Por que não perguntar para o seu amigo? Estava conversando com o meu discípulo, se Pilatos virasse para Jesus: Jesus, o que devo fazer? Imagina, Edilene, o que devo fazer com você, Jesus? O que vocês acham que Jesus responderia? Para que se cumpra as escrituras, você deve me entregar nas mãos deles. Aí eu te pergunto, as mãos de Pilatos estariam sujas de sangue? Não, Pilatos estaria coberto de obediência, resguardado pela obediência. Então, a falta de disposição, a falta de conhecer e viver além do conhecimento com Pilatos, com Jesus, fez com que Pilatos tomasse a decisão errada, a decisão de não consultar a mente mais extraordinária que viveu naqueles dias, a mente que bugou a cabeça dos mestres da lei, a mente que fez com que os escribas pensassem: quem é esse? Que os discípulos pescadores, entendedores de mar, que tiveram medo daquele barco afundar, virassem um para o outro e falassem assim: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Quem é esse? Jesus é esse, irmãos, que confunde o mais sábio dos homens, que confunde aí o cientista, que confunde o doutor, que confunde o PhD, porque nunca se viu na face da terra alguém com a mentalidade de Jesus, com a postura, com a entrega, com a vida. Pilatos estava diante deste homem. Eu quero mostrar para você que nós podemos estar perto de Cristo e ainda assim tomarmos decisões erradas. Pastor, o que fazer? Buscar ouvir a voz do Senhor, buscar ouvir o coração de Cristo. Você pode aceitar, você pode rejeitar, adiar. Diante de Cristo não tem como ser neutro. Quem adiou diante de Cristo procrastinou. Quem rejeitou diante de Jesus fez sua escolha. Quem se omitiu já está escolhendo. Não tem, irmãos, diante de Cristo não tem como. Uma posição é preciso ser tomada, uma atitude é necessária. Tanto que o próprio Cristo vai dizer em Mateus 12:30, quem não é por mim, é o quê? É contra mim, não tem essa de jogar emprestado para outro time, ou você joga no time de Cristo, ou você está jogando no outro time, não tem meio termo, não tem superficialidade, não tem como, não há espaço para isso. Ele nos chamou para viver nele. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas não sou eu que vivo em Cristo, é Cristo que vive em mim. E aí, uma coisa que eu sempre ensino para todo novo convertido, a velha pergunta: Cristo faria isso que eu estou fazendo? Cristo viveria como eu estou vivendo? É um antigo livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus com a sua vida, né? Com a sua rotina? O que faria Jesus? Essa é a pergunta que não quer calar. Hoje, o que Cristo faria? Cristo desejaria o Pai mais do que o mundo? Sim ou não? Sim, foi assim que ele viveu, foi assim que ele buscou viver. Então o nosso caminhar, irmãos, ele tem muito a ver com o que nós estamos escolhendo para nós. Então o Rei dos Reis estava diante de Pilatos para ser julgado, e Pilatos, por um mau posicionamento, o condenou. Pilatos o rejeitou. Jesus prometeu que vai voltar no último dia. Isso é uma verdade, sim ou não? Ele não falou que ele vai vir mais uma vez, que ele vai vir pela última vez? E a palavra, né, diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
né? Então Jesus prometeu que vai voltar no último dia, e eu quero te fazer uma pergunta: quem vai estar diante dele? Sou eu e sou você, não é Pilatos. Pilatos já tomou a decisão dele, Pilatos já morreu, Pilatos já passou, pessoas já passaram, já tomaram as suas decisões. Naquele dia o que contará é o que do conhecimento que temos de Cristo, né? Nós o acolhemos ou o rejeitamos. Da revelação que você tem de Cristo hoje, o que você vai fazer? Se entregar muito mais a Ele, ou viver nessa, deixa eu no meu cantinho, não mexa muito comigo, não mexe muito com a minha vida, eu quero ficar na minha zona de conforto. Esse negócio de ser perseguido, esse negócio de se dar pela vida dos outros, esse negócio de se afrontar, de ser açoitado, de ser rejeitado, eu quero te perguntar, isso não tem nada a ver com Jesus. O que tem a ver com Jesus é vivermos as nossas vidas fazendo a diferença, amando mais o próximo do que a nós mesmos. Porque Jesus, era isso que Jesus queria dizer: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas na verdade é o quê? É do jeito que eu quero ser amado, devo amar as pessoas. É uma entrega. Quanto mais eu amo Lucas, possivelmente mais eu vou ser amado, porque é uma linha de mão dupla. Quando você dá alguma coisa, aquela coisa uma hora ela volta para você. O mundo chama de lei do retorno, né? Lei do retorno. Então são coisas, irmãos, que Cristo, Ele recheou a vida dele, Ele recheou a palavra dele, para que nós pudéssemos o quê? Melhorar a nossa postura diante do mundo, melhorar a nossa postura diante dele. Então diante do Filho de Deus não há lugar para omissão, não há lugar. Qual foi o gesto mais marcante da vida de Pilatos? Qual foi? Quem lembra? Mandando vir a bacia com água, ele fez o quê? Ainda fez um ato profético, né? Vamos colocar assim, né? Deixa eu fazer aqui um ato profético. Ele pega e lava as mãos, ele manda vir a bacia e lava as mãos. Então, ele tentou ali colocar a culpa nos outros, ele tentou, mas na verdade é que muitos já estão culpados, então não precisa tentar botar a culpa em ninguém. Então a culpa já existe, a culpa já está aí, a condenação já existe para o homem. Resta saber se você vai escolher a absolvição ou você vai escolher viver ainda na condenação. Então ele tentou botar a culpa nos outros, e o jogo de passar o bastão é antigo. Qual a primeira coisa que Adão fez quando pecou? Tentou botar a culpa em quem? Tentou botar a culpa em Deus. Não foi na mulher não, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão, irmãos, ele tentou colocar a culpa em Deus. Foi a mulher que me deste. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E eu já vi crente hoje botando a culpa em Deus. Foi Deus que criou o pecado. Isso é botar a culpa em quem? Isso é botar a culpa em Deus. Foi Deus que criou a maldade. Isso é botar a culpa em Deus, irmãos. A gente tem que parar com esse vitimismo. A gente tem que parar de tentar se esconder atrás dessa vitimização e fazer o quê? Falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. O Senhor que é bom na sua essência, o Senhor que é bom de eternidade em eternidade, me transforma, porque um dos seus dons é transformar as pessoas, um dos seus dons é transformar as vidas. A decisão de libertar ou não Jesus estava no poder de Pilatos, como interventor e governador da Judéia. Ele escolheu lavar as mãos para fugir ou eximir-se de sua responsabilidade. Você já se perguntou? Agora é uma pergunta para você pensar, eu quero te dar um tempo para isso. Você já se perguntou quantas vezes, assim como Pilatos, você lavou as mãos? Já se perguntou? Deixa que o pastor faz isso, deixa que o líder faz isso, deixa que o supervisor faz isso, deixa que aquele irmão lá mais maduro resolva isso daqui. E às vezes é você que está ali para resolver, às vezes é você que Deus chamou para realizar aquilo ali, e você se esquiva e você fala: eu vou lavar minhas mãos, eu não tenho culpa. Eu vou dizer, irmãos, nós não temos culpa das escolhas erradas das pessoas, mas nós temos culpa de não anunciarmos o Evangelho.
Nós temos a culpa de ficarmos calados, quando podemos ser uma boca profética, quando podemos ser um joelho em oração, quando podemos ser um braço que acolhe, ao invés de ser um braço que empurra. Eu sempre faço uma pergunta para os meus discípulos, né? Eu falo assim: o que você quer ser? Um construtor de ponte ou um derrubador de pontes? Porque o Senhor nos chamou para construirmos pontes. Jesus é a ponte maior que nos ligou de volta para Deus, mas até essa grande ponte vão ter vários pequenos caminhos, vários riachos, que nós podemos ajudar as pessoas a passarem, para chegarem mais perto de Deus. E se você parar para pensar, eu tenho 20 anos, você tem mais tempo de vida ou menos tempo de vida amanhã? A cada dia é menos um dia, não é mais um dia. A cada dia é menos um dia. E quanto mais você demora para viver os propósitos de Deus para a sua vida, é menos tempo que você tem. É menos tempo. Não fique achando que quando você se aposentar você vai ter todo o tempo do mundo. A palavra fala: louco, porque ainda hoje o Senhor pedirá a tua alma, e o que farás? Que é aquele que viveu a vida inteira: não vou ganhar muito dinheiro, quando eu ganhar muito dinheiro aí eu posso descansar, aí eu posso servir na obra de Deus. Quer dizer, a obra de Deus, se você olhar na sua essência, não foi construída por homens milionários em recurso, mas foram homens milionários na sua disposição em andar com Jesus, em dar o seu tempo para Cristo. Eles tinham tempo, e quando eles não tinham tempo, eles faziam tempo. O que mais me impactou na palavra de domingo passado foi que Pedro faz a pesca maravilhosa e não comeu um peixinho da pesca maravilhosa. Comeu? Comeu? Ele faz a pesca maravilhosa, Jesus fala: siga-me que eu te farei pescador de homem. Peixe fica, rede fica, barco fica, tudo fica. E ele vai fazer o quê? Você não vê Pedro pescando depois. Você vai ver lá na frente, e não precisou de rede, possivelmente foi com um anzolzinho. É quando ele pega o peixe e tira da goela do peixe a moeda para pagar o imposto. Mas a Bíblia, ela está nos dando algumas lições. Talvez você não vai ser aquele que vai viver integralmente para Cristo, que vai ter um chamado. Eu estava falando com os meninos, né? Eu citei aqui alguns domingos atrás a história de Colgate, que teve um chamado. Qual foi o chamado de Colgate? Ser empresário. Mas ser um empresário que faz o quê? Que faz missão, que banca missionário no campo missionário, que banca a edificação da obra. O cara estava lá, e ele era tão humilde, tão modesto, que ele falou: eu não posso viver com tudo isso, eu tenho que viver com o mínimo, porque o máximo é de Deus. Então até nisso esse homem demonstra consagração, porque o tempo dele, o que ele era pago pelo tempo dele, 90% era de Deus. Aquilo que ele era pago era de Deus. Então ele vendia o tempo dele 90% para Deus, mesmo não estando sentado no banco de igreja, mesmo não estando muitas vezes sentado num grupo, mas estava no mundo servindo ao Senhor, falando do Senhor, né? Estou falando porque se você não conhece a história dele, vai atrás. Ele desejou ser pastor, e o pastor falou: não, Deus também precisa de empreendedores no reino dele. Deus precisa. Lucas era o quê? Médico e historiador. Então as profissões, elas se encaixam no reino de Deus. Por quê? Deus quer ministrar no hospital, sim ou não? E quem vai ministrar? O pastor? Eu consigo, meia hora, com uma carteirinha de capelão, meia hora. Fui essa semana visitar, é meia hora. Você pode espernear, é meia hora. Você vai entrar meia hora, você vai ter que sair. Agora eu te pergunto: e o enfermeiro que trabalha 8 horas? Mas tem a questão da lei, porque o Estado é laico. Quem falou que você precisa abrir a sua boca? Quem falou que enquanto você está lá cuidando de um paciente entubado, você não pode estar em espírito? Em nome de Jesus, Senhor, dá vida, com a boca fechada. Em nome de Jesus eu repreendo essa doença. Em nome de Jesus, faz com que essa pessoa não morra sem te conhecer, se não te conhece. O que impede? Quem impede você orar em boca fechada? Por muitas vezes eu estava trabalhando e no meu espírito eu estava orando, no meu espírito eu estava ali intercedendo, eu estava ali pedindo ao Senhor, para que o Senhor realmente, aonde eu estava, me usasse para fazer a diferença, me usasse para consolar alguém,
me usasse para externar a palavra, me desse uma oportunidade. Tem gente que só quer oportunidade com o microfone na mão, só quer oportunidade no meio dos crentes, mas a grande oportunidade é quando não tem ninguém num velório para falar, pastor não foi, não tem um membro da igreja, você fala, eu tenho uma palavra de Deus, e você levanta e fala. Na reunião da sua família, você fala, calma aí, não vamos comer ainda não, vamos agradecer ao Senhor aqui pela comida, eu tenho uma palavra. Isso é uma oportunidade. Pilatos perdeu a sua oportunidade. Vamos ver o porquê. Primeiro, só o conhecimento não é suficiente, é preciso uma atitude e um comprometimento. É isso que falta. Eu estou vendo uma geração cristã que está se conformando com o conhecimento. Para o mundo, ele busca o conhecimento, mas toma uma atitude. Para Deus não, ele busca só o conhecimento, mas nunca toma uma atitude. Você tira o diploma na faculdade, a primeira coisa que você faz, deixar o seu currículo, para o quê? Exercer uma atitude, crescer. E para você trabalhar numa empresa, você assina um contrato, sim ou não? Compromisso. Hoje o cristão do século 21, ele é um cristão com muito conhecimento, mas sem atitude, sem compromisso. Qualquer coisa é compromisso para tirar ele da prática cristã, qualquer coisa entra no horário dele de oração, qualquer coisa vem e rouba ele da comunhão. Por quê? Compromisso, né? Às vezes até em um momento da vida ele teve uma atitude. Hoje nós vamos ter batismo, né? É uma atitude que precede e que aponta para um compromisso, aliança. Então, só conhecimento não é suficiente, é necessário, até o final da nossa corrida, atitude e comprometimento. Muitos conhecem e até admiram os feitos de Jesus, sim ou não? Nossa, Jesus, né? Como eu falei aqui, tem um autor de um livro que falou, o maior psicólogo de todo mundo, Jesus o maior empreendedor. Tem vários livros, né, que apontam Jesus como mestre, mas a verdade é que Jesus é quem, irmãos? É Deus. A verdade é que Jesus é rei, e o rei faz o quê? Governa. Se você fosse rei no lugar de Jesus, você se agradaria da forma como ele tem governado a sua vida? Você se agradaria? Porque um rei governa, não governa? Ele fala e espera que os seus súditos respondam. Mas aí o súdito faz o que quer. E aí, como é que o coração do rei fica? Entristecido, impedido de conduzir para o melhor caminho. Então, conhecimento, irmãos, ele é muito bom, mas a prática é fundamental para que haja transformação, para que haja crescimento. Então, à frente da revelação de quem é Cristo, precisamos tomar uma atitude e nos comprometermos com Ele. Pilatos era amigo de quem? A palavra fala, Pilatos era amigo de... Aí eu te pergunto, você tem comprometimento com seu amigo, sim ou não? Não é uma escolha? No começo do ano, a palavra que me veio ao coração é, seja amigo de Jesus. Seja amigo de Jesus. E eu estou me esforçando para ser amigo, porque como eu falei, um amigo ele desfruta da presença, da companhia, se alegra. Uma coisa para os irmãos, eu chegou num ponto que culto para mim perdeu a alegria. Chegou num ponto da minha fé que vir para o culto era um programa. E aí vem essa palavra e fala, seja amigo. Amigo se diverte junto, sim ou não? Então quando eu venho para o culto que o meu amigo está, é qualquer culto? Quando eu vou para um lugar que o meu amigo está, é qualquer reunião? Não. Então eu quero estar com meu amigo, quero fazer coisas com meu amigo, quero trabalhar com meu amigo Jesus. Pilatos era amigo de César. Com quem ele estava comprometido? Com César. Você geralmente vai estar comprometido com aquilo que te apaixona. Você vai estar comprometido com aquilo que você entende que é o melhor para a sua vida. Para Pilatos, César era o melhor para a vida dele. Para Pilatos, a natureza dele era Roma. É por isso que o Senhor fala, vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. A gente carrega muita bandeira da pátria terrena. Chegou o tempo de levantar a bandeira da pátria celestial.
Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira, irmãos. Não tem esse negócio de credo, raça, cor. Não, é Jesus. O que ele pediu para você faça. Então Pilatos era extremamente comprometido com Roma. Compromisso esse que dava o que para ele? Conforto. Não dava? Poder. Dava para ele uma determinada liberdade naquele mundo. Então nem todo conforto, irmão, é um conforto de Deus. Nem toda riqueza é uma riqueza que vai te ajudar nas suas decisões e nas suas escolhas. A maior riqueza é conhecer o Senhor e ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Essa é a maior riqueza de todas. Aí você pode ter todas as outras coisas, porque aí de fato a sua vida vai ter valido a pena. O que tem sido impedimento para que você se comprometa com Cristo? O que tem sido impedimento para que você se comprometa com Cristo? Para que você dê um passo a mais, para que você suba o segundo degrau da escada da sua fé. Eu fiz todos os cursos que a igreja tinha, todos os cursos. Eu fiz seminário, eu fiz cursos avulsos que tinha, mas chegou num tempo que eu falei bem assim, eu estacionei. Eu parei, refleti, eu falei, eu estacionei. E aí eu fui para o Senhor, e aí o Senhor me deu alvo de ler livros, eu vim ler livros. E aí, todo final do ano eu paro para refletir, e eu fiz algumas coisas com Deus. Por exemplo, esse ano eu tenho buscado crescer em discipulado. E agora até alguns dias o pastor mandou um curso para fazer. E eu venho de uma sequência violenta, né? E vou entrar em mais uma sequência violenta. Falei, puxa vida, nesse dia eu queria descansar. Só que aí do que eu lembrei? Eu lembrei do meu compromisso. Eu lembrei do compromisso que eu fiz. Eu falei, o compromisso que eu fiz é de me aperfeiçoar em ser um discipulador. Então eu preciso estar nesse ambiente. Eu preciso estar lá. Então se você não faz compromisso com Deus, qualquer coisa vai te roubar do caminho de Deus. Qualquer coisa vai te afastar dali. Então, livre-se do que tem te impedido. Quer um vilão? Desculpa. Livre-se das desculpas. Não é só falta de tempo, não. É excesso de desculpa que muitos dão. Para o quê? Para não dar o passo seguinte. Não conhecer mais o Senhor, não avançar mais. Jesus, ele faz boa confissão diante de Pilatos. Ele sabia, né, sobre Jesus. Pilatos sabia, Pilatos conhecia. Quem já morou em cidade pequena aqui? Levanta a mão. Ó, tem bastante irmão, né? Quando alguém tropeça na cidade, quantos ficam sabendo? A cidade inteira. Filho de fulano, você ficou sabendo, nem precisava de internet na época, né? Nem precisava de rádio peão, não. Era só sentar para tomar um café que todo mundo sabia da vida um do outro. Cidade pequena é assim. Jerusalém, irmãos, eu creio que não era tão pequena, era grande. Mas para mim naquela época tinha característica de um lugar não muito grande, porque era tempos remotos, né, passados. Nós estamos falando aqui de mais de 2000 anos atrás, né? Jesus tinha 33 anos, então tinha ali quase 2000 anos atrás, está falando desse tempo. E eu pergunto, se alguém é ressuscitado numa cidade, quantos iam ficar sabendo? Se uma multidão de 5.000 pessoas come pão, né, e peixe, de graça, quantos iam ficar sabendo? Não, está chegando a política aí. É só um político fazer um comício que o adversário já fica sabendo. Você viu? O comício de fulano deu tantas mil pessoas, o nosso tem que dar também. Eu fico imaginando Pilatos, falando assim, ó, tem um candidato aí mais forte do que eu, o cara está dando peixe, está dando pão de graça, eu tenho que fazer alguma coisa. Você fica sabendo, irmãos, grandes moveres vão ter grandes repercussões. Jesus realizou grandes moveres no seu tempo. Jesus era um desconhecido de Pilatos? Lógico que não. Tanto que ele pergunta, és tu o rei dos judeus? Ele sabia o que os fariseus declaravam. Ele sabia. Jesus vai falar o quê? Tu está dizendo que eu sou. Ou seja, porque você sabe que eu sou. No seu coração você tem ideia de quem eu sou. A verdade é, você sabe quem eu sou, mas você não me aceita. Você sabe quem eu sou, mas você não me recebe como eu sou. Essa é a verdade. Então, ele vai fazer uma pergunta, né? Pilatos, ele vai escolher
servir ao seu ego. Pilatos, ele escolhe servir a vozes dos outros, ao invés de responder à voz de Cristo. Ele pergunta para a multidão. Jesus respondeu para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Olha, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Temos mais uma escolha: somos da verdade ou somos da mentira? Quando ouvimos a voz do mundo, somos da verdade ou somos da mentira? Quando ouvimos a voz do diabo, somos da verdade ou somos da mentira? Qual é a voz que tem governado sobre a nossa casa? Qual é a voz que tem governado sobre o nosso coração? Pilatos, ele tinha muitas perguntas, e o incrível, que as respostas estavam diante dele, sim ou não? O que o mundo fala? Que o pior cego é aquele que não é isso? O mundo, ele tem um jargão que é interessante, né? Pior cego é aquele que não quer ver. E tem um outro que eu gosto muito: a voz do povo é a voz de... Está certo isso? Está aqui, Pilatos te prova que a voz do povo não é a voz de Deus. Foi a voz do povo que fez com que Pilatos matasse Jesus. Então o populismo, né? Essa coisa de ouvir muitas vozes é um perigo. Ouvir muitas opiniões, ser cercado. Pastor, como que o senhor faz? Eu ouço muita gente, mas eu tenho um filtro. O filtro se chama a palavra de Deus. Não me engana. Ir na igreja, receber oração, ajoelhar, falar que é cristão e fazer apologia à arma, fazer apologia à morte, fazer apologia a outro. Não me engana algumas coisas. Ser cristão precede bondade. Ser cristão precede honestidade. Ser cristão precede caráter. Eu olho para os homens e eu quero andar perto para me ver qual é o caráter deles. E de alguns nós não vamos ter a oportunidade de conhecer o caráter. Vamos ter que fazer apostas, né? Mas Pilatos estava diante de Jesus. Poderia ter perguntado. Poderia ter feito perguntas. Poderia ter obtido respostas que homem nenhum poderia ter. Bastava o quê? Humildade de deixar esse compromisso com Roma e assumir ali um comprometimento com Jesus. Mateus 27, 17, 18 diz: estando pois o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem que eu devo soltar? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja. Ele sabia que estava acontecendo uma injustiça, um inocente estava diante dele. Deus não é injusto, ninguém irá para o inferno por engano. A gente pensa que a pessoa vai para o inferno por engano, não vai não, irmãos. Ninguém vai para o inferno por engano. Deus não condena inocentes, porém a verdade é que todos pecaram. A Bíblia afirma: todos pecaram. Não tem inocente, não tem sangue inocente. Então ninguém vai para o inferno por engano. As pessoas vão para o inferno por falta de quê? Resposta, Deus. Resposta ao chamado de Cristo. Resposta a tê-lo, acolhê-lo em seu coração. Então eu coloquei aqui uma frase que eu não sei de quem que é. Foi um desses avivalistas. Ele fala bem assim, ó: certamente um segundo no inferno seria o suficiente para que muitos se arrependam. Não sei se quem já viu essa frase. Um segundinho no inferno. Pisei no inferno. O inferno existe. Seria o suficiente para ter arrependimento, né? Agora, o que é melhor? Eu não creio no céu, eu não creio no inferno. Quem crê no céu aprende de quem? De Cristo. Cristo ensina coisas boas ou coisas ruins? Coisas boas. Então o mínimo que vai acontecer é você ser um bom cidadão, não é isso?
você ser uma boa pessoa. Que prejuízo tem nisso? Nenhum. Agora, se o inferno é uma verdade, você não creu no ensino de Cristo, o que vai acontecer? Esse susto, chegou lá, vou me arrepender, não posso mais. Não tem arrependimento no inferno, não tem. Lucas 16, 27 e 29, conta a história do rico e de Lázaro. O rico lá no inferno, ele fala assim: então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Tadinho, Lázaro foi lá, bateu na porta, tentou pregar tantas vezes, fez convite para o rico ir para o culto, o rico não queria ir para o culto, ia lá no trabalho, eu lembro de um mudo que pregou na Praça da República, e Deus falando comigo através do mudo, e eu não ouvia, né? Então assim, Deus às vezes enviou pessoas para falar com você, e você não ouviu. Ele fala: manda lá na minha casa, né, falar que eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouçam-nos. O que Deus está falando aqui? Não tem segunda chance para quem morreu, tem segunda chance para quem está vivo. Tem segunda chance hoje. Agora, segunda chance na morte, não tem segunda chance. Tem segunda chance em vida. Vamos aproveitar essa vida, mas não aproveitar como o mundo tem falado que é para aproveitar. Aproveitar como o Senhor nos chamou para viver. Outra reação de Pilatos, né? Uma coisa interessante na história de Pilatos. A mulher dele diz: não se envolva com esse justo, não é? Eu nunca tinha pensado do jeito que eu pensei aqui, porque a fala dela é legal, né? Não condene esse inocente, não é legal? Não se envolva com esse justo. Mas eu coloquei uma pergunta: não se envolva com esse justo ou se envolva com esse justo? E aí? O que seria melhor para Pilatos? Ele podia morrer naquele dia, não podia? Mas o que seria melhor? Não se envolver ou se envolver? Até hoje ele é conhecido como imperador, que não quis condenar Jesus, mas mesmo assim Jesus foi condenado, porque ele precisava ser condenado. E aquele imperador, estou só viajando, tá? E aquele imperador foi morto junto com Jesus, mas está junto com ele no paraíso. Olha que coisa doida. Não aconteceu isso com o bandido da cruz? Não aconteceu isso lá? Podia ter acontecido com Pilatos também, mas a escolha de Pilatos foi pautada em quê? Na voz do mundo, na voz do ego, na voz do homem, né, caído, na voz do homem que não foi humilde para reconhecer a Deus. Mateus 27, 19 vai dizer: e estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Não se envolver ou se envolver? A verdade é, quem não se envolve com Jesus, irá se envolver com outras coisas. Quem não dá o seu tempo para Cristo, vai dar o seu tempo para outras coisas. Quem não dá o seu talento para Jesus, vai dar o seu talento para outras coisas. A verdade, irmãos, é que nós estamos envolvidos nesse mundo. Resta saber quem vai nos envolver mais. Quem vai? Aquele que nos liberta ou o mundo que nos aprisiona? Quem vai nos envolver mais? Que vai tomar mais o nosso tempo? As longas maratonas de série na Netflix ou uma boa leitura de conhecimento de quem é Jesus? Aquela leitura bíblica que você não consegue fazer. Por causa de que você não consegue fazer? Porque você está envolvido com outras coisas. Aquela oração que você não consegue fazer, por que você não consegue fazer? Porque você se envolveu com outras coisas, está cansado. É justo, não é justo? Chegar em casa, deitar na cama e deitar assim, eu já fiz isso já. Deitei na cama assim, Cátia, falei assim: Deus, estou cansado, hoje eu não consigo ajoelhar para orar. Aí eu fico imaginando Deus, Moisés. Deus vai falar: não, meu filho, você precisa orar de joelho. Mas vi uma vozinha no meu ouvido assim, e fala bem assim: fala comigo deitado mesmo, filho. Você está no meu colo agora. Fala comigo. Já dormi orando. Mas eu te digo, é melhor dormir no colo do Pai do que dormir sem falar com o Pai. Não fique envergonhado: porque eu ajoelhei para orar e dormir.
Porque eu orei deitado e no meio da oração eu dormi. Pode te dar uma certeza, eu amo quando a minha filha dorme nos meus braços. Eu amo. Voltei do retiro tarde para casa, e ela já estava deitada para dormir. E quando eu cheguei em casa, ela ouviu a minha voz e eu escutei: papai! Aí eu peguei, ainda fui fazer alguma coisa. Aí a Jo pegou, falou bem assim, falou: vem aqui, Rodrigo. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ela estava toda feliz me esperando. A verdade, nós temos tanta dificuldade de enxergar Deus como Pai, irmãos. Nós crescemos tanto, que a gente não fica mais feliz quando chega a hora de estar com Ele. Porque a gente cresceu demais. Na verdade, a gente precisa diminuir, que Ele cresça. Se tornar dependentes como uma criança. Ter prazer de estar com Ele. Ter prazer de viver com Ele. Essa mulher pareceu que ela estava dando um bom conselho, mas não foi um bom conselho. Ela estava preocupada com a reputação de Pilatos. Ela estava preocupada talvez com a reputação dela. O que César fará conosco? O que esse povo fará conosco? Não te envolvas com esse homem. Interpretação minha. Interpretação minha. Interpretação minha. Tempo de oração meu. Eu vou falar para os irmãos, tem gente morrendo por causa de Cristo, porque está envolvido até o pescoço com Cristo. Renunciando o tempo, renunciando as coisas, porque está comprometido até o pescoço com Cristo. Acho que a grande voz da igreja, e a minha voz para você hoje, é: se envolva o quanto você puder com Cristo. Se envolva, porque seus dias são poucos, o Rei está voltando, você pode morrer amanhã, e o que será de você? Se envolva, se envolva. Como eu posso me envolver contigo, Jesus? Como eu posso te servir melhor? Como eu posso te conhecer mais? Como eu posso aprofundar minha caminhada contigo? Isso mudaria a vida de Pilatos. Isso mudaria a vida daquela mulher, que alguns falam que acho que é Cláudia o nome dela. Mudaria a vida daquela família, mudaria. A verdade é que nós temos muito medo de perder o que temos nessa terra, e por medo de perder o que temos nessa terra, perdemos aquilo que é eterno, perdemos aquilo que é muito maior, aquilo que Deus fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para vocês. Eu fico imaginando o que é isso que nem olhos viram. Irmãos, eu vivi pouco, mas meus olhos já viram coisa bonita demais. Você vai para a Chapada ali, você vê aquela coisa linda. Já comi comida boa, né? Bacalhau, aqueles bacalhau, assim, comi coisa boa. Eu fico imaginando no céu, Águida. Se a Águida cozinha bem, eu fico imaginando ali, alguma serva de Deus lá no céu lá. Vai chegar com maná lá, que a gente nem sabe que gosto que tem, mas vai chegar, você vai comer, vai ser uma explosão de sabor na boca. Pastor, mas a gente não vai comer no céu. No seu céu, no meu céu eu vou comer muito, e não vou engordar, né? Vou ter um físico bom. Falei para o Cotaro, no céu é tudo invertido. No céu eu vou ser forte igual o Cotaro, e ele vai ser gordo. Porque diz que lá é tudo invertido, né? Então, estou brincando, irmão. Não vai cuidar do templo não, né, Cotaro? Vai ver como é que vai ser. Vai tomar essa sabonetada. Por que você não cuidou do seu? Agora vai ser gordo eternamente. Falar que de ser bobo. Vai aprender agora. Deus é bom. Então, irmãos, a vida de Pilatos podia mudar naquele contexto, mas ele fez uma escolha ruim, ele não se envolveu com Jesus. Hoje eu quero te dizer, é necessário, e muito necessário, se envolver com Jesus. Quem concorda que o mundo está mal? Quem concorda? Está mal, não está? É um bombardeando o outro, é outro bombardeando aquilo, é o político lá que o dinheiro que é para usar para merenda, não usa para merenda, que o dinheiro que é para usar para não sei o que lá, usa para... O mundo está mal. E a gente fala muito dos grandes, né? Mas de olhar para o lado, está mal às vezes. O amor de muitos está se esfriando, né? Filhos se esfriando no relacionamento com seus pais, pais se esfriando no relacionamento com seus filhos. O mundo está mal. Então, você se envolver com Jesus é você falar: opa, não vou seguir esse fluxo do mundo. Não vou seguir esse fluxo do mundo, vou seguir o fluxo do Pai para mim. O Senhor Jesus, irmãos, Ele quer se envolver conosco.
Na verdade, Ele quer ser um conosco, sim ou não? Ele quer ser um conosco. Semana que vem é o domingo de Santa Ceia. Por que eu não devo faltar? Eu não deveria faltar nenhum culto. Mas por que eu não devo faltar um culto de Santa Ceia? Porque um culto de Santa Ceia é um culto em memória de quem? De Cristo. Todo culto é em memória de Cristo, não é? Mas o de Santa Ceia, nós comemos do pão e nós bebemos do cálice. Nós participamos do corpo, da carne, e nós participamos do sangue. João 6, 53, 54 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Do que Jesus está falando? De aliança, de compromisso, de envolvimento, comer do pão, comer da carne e beber do sangue. Aí ele vai dizer, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que salva o homem? Ser um com Cristo. É isso que salva o homem, viver envolvido com Cristo. Quem está envolvido com Cristo não vai ter dúvida. Quem está envolvido com Cristo vai estar com a escopeta apontada para a cabeça, fala: eu vou morrer agora, mas daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, eu vou estar na eternidade com Cristo. Eu vou sofrer agora. É por isso que Paulo fala: os nossos sofrimentos momentâneo e passageiro não se compara com aquilo que Cristo tem preparado para nós. É por isso que eles falavam essas coisas, porque eles criam nisso. Eles entravam nas arenas dos leões lá, e eles entravam crendo nisso. Eu vou dizer, irmãos, eu já pensei nisso. Talvez se me jogasse na arena do leão, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia correr. Você está rindo, mas eu fiquei muito envergonhado, porque eu acho que eu ia correr, eu ia ver o leão e falar: vou correr, vou tentar subir em algum lugar aqui. Eu ia a um lugar para mim subir. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez na arena? Ajoelhou e orou. Primeira coisa. Por quê? Isso é posição de quem é envolvido com Deus. Ele está em perigo, qual é a primeira reação? Corro para Deus. Ele está num sufoco, corro para Deus. Essa é a reação. Irmãos, eu falo para vocês que meus devocionais são legal, é assim que é a minha cabeça. Eu já imagino na arena, tentando achar um buraquinho para me subir. Aí Deus fala: você é um covardão, hein? Por que você não ajoelha e ora? A minha cabeça, ela vai longe. Eu imagino a situação, imagino as coisas. Fico pensando quanto tempo eu aguentava se eu fosse enforcado. Mas quanto tempo que eu ia aguentar, hein? Será que ia demorar muito? Aí depois que eu fiz jiu-jitsu, eu reparei que é muito rápido. Fiz jiu-jitsu, tomei um mata-leão uma vez, rapaz, é rapidão. É alguns segundos, você dá umas perneadas, a voz fica fina, mas você nem vê, pum, já era, já apaga. Então assim, eu gosto muito de ter esse tipo de relacionamento com Deus, porque me faz pensar de outra forma. Então hoje, quando eu estou diante de uma situação adversa, eu estou buscando o quê? Orar primeiro, buscar a Deus primeiro, buscar a face do Senhor. Por quê? Eu sou um com Ele, eu tenho parte com Ele. Muitas serão as vozes que vão te dizer para não se envolver com Cristo, para não se envolver com a igreja, e tudo isso, uma voz que parece muito cuidado. Olha, se você ficar se envolvendo demais com a igreja, você vai ter problema no seu casamento, você não vai ganhar o dinheiro que você tem que ganhar. Olha, se você não fizer esse curso aqui, você vai ter problema. São umas vozes que parecem muito justas, mas Deus, Ele não é injusto. Se for necessário que você faça algumas coisas, Ele vai falar: vai lá e faz mesmo, é bom, é um tempo, faz, depois você volta animado. Deus, Ele tem o jeito de tratar com os seus filhos. Mas o que tem acontecido é que as pessoas têm buscado muito mais as coisas que o mundo oferece, do que valorizado as coisas que Deus oferece. E aí estão o quê? Dando conta de com quem estão envolvidos, de com quem estão se envolvendo. Então, tudo que se envolver conosco, vai ser parte de nós. Então, se eu me envolvo com Jesus, eu sou parte de Jesus, Ele é parte de mim. Mateus 16, 25, 27 vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro,
e perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro e perder. É interessante, por que a alma? Não fala de espírito, já viu? Você sabe o que fala alma? Mente, vontades e desejo. Uma pergunta: aonde a gente toma as nossas decisões? Baseada em quê? Na nossa mente, nas nossas vontades e no nosso desejo. Então o texto aqui ele é muito importante, porque perder a alma é perder a capacidade de decidir. Todo espírito é de Deus e vai voltar para Deus, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Agora essa briga pela alma é para que você faça escolhas ruins, é para que você tome decisões erradas. Ou ele vai dizer, ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Ou seja, sua alma tem que ser livre, espontaneamente dedicada a Deus, não tem o que você dar no lugar disso, não tem o que você dar, não, eu vou vender aqui para o tráfico, mas eu vou dizimar. Olha só, está tentando, né? Imagina, levando um monte para destruição, mas ele acha que porque ele está levando, não, mas o pastor ensinou que quem dizima santifica o todo. Olha só, ele pode até usar ensinos, né? Mas a decisão é errada. Tem gente que é assim, eu já vou casar com ela mesmo, então eu posso transar à vontade, já vou casar mesmo, entendeu? Mas não pensa o quê? Na escolha que Deus deseja que seja tomada, não pensa nas consequências do que pode vir. Então aqui, irmãos, está dizendo o que pode dar, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e aqui não está falando de condenação, olha que lindo, aqui não está falando de condenação, olha o que ele está falando, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele vai retribuir, e eu vou dizer, é muito ruim, eu não sei você, mas é muito ruim, você está no meio assim, aí alguém ganha presente e você não ganha presente, já aconteceu com você? Como é que você se sente? Não é muito ruim? Olha outra situação estranha, a pessoa ganha um presente muito melhor que o seu, e você ganha um presente mais simplesinho, como é que você fica? Pois é isso mais ou menos que vai acontecer. Jesus vai vir e ele vai dar presentes, ele vai galardoar. Só quero crer que não vai ter espaço para esse sentimento que a gente tem na carne aqui, né? Talvez o corpo glorificado lá, não sei, não vai deixar a gente ter, mas eu quero fazer os irmãos pensarem um pouco com a cabeça de hoje, que vai ter prejuízo se a gente não tomar uma decisão por Jesus hoje. Os dias eles são maus e é necessário nos envolvermos ainda mais com Jesus. Uma pergunta: o que você precisa renunciar para se envolver ainda mais com Jesus? Chiando aqui, não sei o que você fez aí, mas dá uma chiada aqui, obrigado, melhorou, chiadeira aqui. O que você precisa renunciar para se envolver ainda mais com Jesus? Pensa aí, o que é preciso renunciar? Porque a vida cristã, ela é pautada em renúncias. Quando você batiza, você renuncia ao pecado, você renuncia às velhas práticas. Quando você se torna um discípulo, você vai renunciar a algumas coisas também. Você vira pastor, você renuncia a algumas coisas. Tudo vai exigir um tipo de renúncia. E fazer renúncias é o que de fato vai te ajudar a aumentar o seu compromisso com a fé. Se você parar e pensar, falar aos irmãos que já tem mais tempo de fé, o quanto as renúncias que você fez foram importantes para o seu crescimento. Pare e pensa, o quanto foi importante deixar algumas coisas para trás. Finalizando, é tempo de decidir. Que farei então? A pergunta mor, a pergunta ápice. Que farei então com Jesus? Que farei então com Jesus? Eu queria perguntar, o que você tem feito com Jesus? Que farei, ou que estou fazendo? Mateus 27, 22, 23, Pilatos lhes perguntou, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam,
que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Olha só, Pilatos sabia que Jesus não tinha feito mal. Pilatos sabia que mal ele fez, porém eles gritavam cada vez mais. Gritavam o quê? Gritavam o quê? Cada vez mais: que seja crucificado. Que queres agora, Pilatos? Os judeus sabem o que querem, sabe ou não sabem? Os camaradas aqui sabiam o que queriam, não sabia? Eles queriam calar a voz de Jesus. Eles sabiam o que eles queriam. Herodes, né? Se você olhar todo o contexto, Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes fala: para longe de mim com esse Jesus. Herodes queria Jesus bem longe. O diabo, ele sabe o que quer, não sabe? O que o diabo quer? Eu sempre falo isso: o diabo é contra Jesus? É contra Jesus? Quem acha que o diabo é contra Cristo aí? É contra Jesus? Não, o diabo é contra você. O alvo do diabo não é Jesus, ele não aguenta com Jesus, ele não pode medir força com Deus, ele não pode medir força com quem está com Jesus. O alvo do diabo é o quê? É impedir que você, a criatura que Deus olhou e falou bem assim: ficou muito bom. Ele não fez um anjo e falou: ficou muito bom, né? Ele olhou para o homem e falou: ficou muito bom. E a inveja de Satanás faz o quê? Eu quero destruir isso que é muito bom, eu quero destruir isso, eu quero contaminar isso, eu quero rebentar com isso aqui. Por quê? Porque Deus ama isso daqui, eu quero rebentar isso daqui. Então o diabo, ele tem algo contra nós, ele quer as nossas almas. Barrabás sabe o que quer. O que Barrabás quer? O que o mundão quer? O mundão quer viver a liberdade, o mundão quer viver à toa. Tem até música: eu quero mais beijar na boca, não é assim? As músicas aí, é isso aí. Vai ver as músicas como é que é o que o povo quer, vai refletir o que o povo quer. Você vai para a internet, grande parte do conteúdo, isso aqui vai uma palavra de, não entenda como uma palavra de, como é que eu vou dizer, recalque. Você vai para um vídeo cristão, 40 visualizações, os que eu posto. Aí você vai para uma piadinha besta da internet, 80, 90, 100, 120. Eu já fiz o teste. Pode curtir, não tem problema não. Agora o problema é quando você valoriza mais esses conteúdos mundanos do que o conteúdo de Deus. Eu sou um gerador de conteúdo. Meu Instagram eu uso para gerar conteúdo. Eu posto meus devocionais. Vou dar liberdade para você entrar no meu Instagram e vai nos meus devocionais e ver quantas curtidas tem. Não fica mal se você não curtiu, não fica mal, você não é obrigado. Mas rola o seu feed, veja o que mais aparece, porque o conteúdo que mais aparece é o conteúdo que você mais tem consumido, porque o Instagram, ele te oferece o que você mais consome. Se você consome um conteúdo X, é aquele que ele vai te mandar, né? YouTube é o grande canal ápice das empresas. É por isso que está lá propaganda, todo mundo contratando propaganda e tal. Às vezes eu entro lá para ver o culto da igreja. 19 curtidas, 20 curtidas. Você que está em casa, se não curtiu ainda, já curte. O que é curtir? Aperta no joinha. Pastor, por quê? Quando um conteúdo ele começa a satisfazer muitas pessoas, o robô que tem por detrás do YouTube, ele vai entender que aquele conteúdo é bom e ele vai começar a mandar para outras pessoas. Pastor, o que isso tem a ver? É o que você vai fazer com a mensagem que você está recebendo aqui. Você vai proclamar ela? Você vai compartilhar ela? Você vai responder a ela? De que forma? De que forma você vai responder? O mundo sabe o que quer, nós também temos que saber o que nós queremos, qual resposta vamos dar. Mateus 27, 24, vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso com vocês. Achou que era inocente da morte de Jesus, lavando as mãos, mas ele se esqueceu de que o sangue de Jesus não sai
com água. Fala bem assim para você mesmo. Na verdade, repete, vai. Na verdade, o sangue não sai. Ou ele purifica, ou ele ressalta o pecado. O sangue não sai. Nós somos sim os responsáveis diretos pelo derramar do sangue de Jesus. Você é responsável, eu sou responsável. Resta saber qual resposta eu dou para esse sangue, qual resposta eu dou para essa justiça, qual resposta eu dou para esse ato de amor, porque ninguém é inocente. Na verdade, uns são inocentados, porque não há mais culpa. Jesus inocentou, mas só pode inocentar quem reconhece que Ele é a justiça, que Ele é a justiça. Fica de pé no seu lugar. E você, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer Jesus? Responda a Ele. Responda a Ele. Você quer crescer na sua caminhada cristã? Responda a Ele agora. Responda a Ele nesse momento. Aonde você pode crescer? Peça perdão pelo que você tem lavado as mãos. Pergunta para Ele o que você deve renunciar para crescer um pouco mais. O que você deve fazer? O que você vai fazer de Jesus? Pilatos recusou ser influenciado por conveniência e pela voz do mundo. Ele deixou a oportunidade da sua vida passar. O que aconteceu com Pilatos? Suicidou-se no reinado de Galho. E você, o que vai fazer de Jesus? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Mas eu quero que você faça uma oração agora, em resposta a essa palavra. O que você vai fazer? Em resposta a essa palavra, qual vai ser a sua posição ao sair por esse culto? O que Jesus está te pedindo? Quais são as perguntas que você tem para Ele? É agora, é a hora de fazer. É agora. Faz agora. Fala agora com Ele. Dê uma resposta. Dê uma resposta. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declara isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares.
Aleluia, Jesus. Tu és o nosso amado Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade, Senhor, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Ah, 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 Yeshua, mais uma vez. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Levante suas mãos ao céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque temos a clareza e temos a revelação do que devemos fazer de Ti, ó Cristo. Queremos acolhê-lo com amor em nossos corações. Queremos recebê-lo como nosso Senhor, queremos recebê-lo como nosso Rei. Queremos, Senhor Deus Pai, sacudir a sua bandeira, Pai, sermos testemunhas do Senhor nesses dias, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por toda a bondade. Obrigado, Pai, por todo o amor derramado por nós. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor nos quer totalmente envolvidos com o Senhor. O Senhor é bom. E nós declaramos, Pai, o que faremos de Jesus o Filho, desfrutaremos todos os dias.
O que faremos de Jesus o Filho? Seguiremos os teus passos. O que faremos de Jesus o Cristo? Nos submeteremos à tua unção e autoridade, porque tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu és a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Amém? Levante suas mãos aos céus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho, que o consolo, a unção e o poder de Deus esteja com toda a igreja hoje e para todo sempre. Todos nós vamos dizer amém, amém. Sai correndo não, senta um pouquinho, em nome de Jesus. Deus abençoe.